continuação do panorama bíblico dos livros poéticos. Nós falamos na aula passada, na primeira aula, sobre a poesia judaica. Os livros poéticos são aqueles livros que estão no coração da Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e fechá-la e marcar o meio dela e abrir, você vai cair no meio do livro dos Salmos. Os livros poéticos, eles se compõem do livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros, a fraseologia deles é poética. É um registro das escrituras sagradas, mas de forma em prosa e verso. Se você estudar um pouco da poesia judaica, você vai encontrar muita diferença entre a poesia judaica e a poesia do mundo normal. Nós vamos encontrar um paralelismo bem diferente. A rima, que para nós, amor, rima com amor, na poesia judaica você vai encontrar que amor vai rimar com sofrimento, não com dor. E aí você vai entender o que há dentro da alma judaica. Há algumas passagens bíblicas onde o Espírito Santo, na operosidade que só Ele tem de penetrar até a divisão da alma e do Espírito, Ele consegue extrair da alma humana, em forma de poesia, sentimentos e emoções arraigados dentro do ser, que nos levam às lágrimas. Como por exemplo, você acabou de ver aí Sérgio Lopes cantando Chora Israel. Você abre o Salmo 137, você vai encontrar: junto aos rios de Babilônia nos assentávamos, lamentávamos e chorávamos por Sião. Por Sião, a nossa pátria que deixamos. O livro de Jó, que nós vamos examinar agora, ele tem algumas peculiaridades. Primeiro vamos falar da poesia. Bem, o caráter da literatura da sabedoria. Esses livros também são conhecidos como livros da sabedoria. Eles são diferentes do Pentateuco e dos livros históricos, que eles remontam à história do povo de Israel, a revelação da Torá. Os livros poéticos, eles falam a alma humana. Não importa quem está falando, a origem, se é rei ou se é plebeu, se está no deserto ou no palácio, se é um estadista famoso ou alguém do meio do povo, se é alguém que tem influência em Israel, se é profeta, se é rei, se é apenas um vassalo. O que importa é que essa pessoa que está escrevendo está demonstrando o que vai dentro da sua alma, de forma a que a gente venha conhecer sentimentos e emoções aflorando, mas em forma de prosa e verso. Mas esse registro é a palavra de Deus. E esses livros poéticos não é por acaso que eles são os que mais se identificam conosco. Nós, quando estamos passando por qualquer dificuldade, por alguma tristeza, melancolia, dor, perda, alguma coisa que está nos afligindo a alma, recorremos aos salmos, aos provérbios, encontramos nos livros poéticos um lenitivo para as nossas dores, mágoas, tristezas e tribulações. Encontramos ali, nos livros poéticos, uma palavra de refrigério, e às vezes até encontramos alguém que sofreu como qualquer um de nós, a saber, o livro de Jó. Quando alguém está sofrendo e sofre muito, e você conhece, nós normalmente o comparamos. Caramba, fulano parece até Jó, porque sofre muito, não é verdade? Mas ninguém pode chegar ao nível que Jó chegou. O registro do livro de Jó na Bíblia está para nos mostrar que na vala abissal da perda e do sofrimento humano que
Jó desceu, você e eu jamais desceremos. Não há vale tão profundo que não se possa descer, que dali Deus não te pode tirar. Tem glória a Deus? Glória a Deus. Os livros de sabedoria. O objetivo, o interesse dos sábios de Israel era pela sabedoria prática do que... O interesse dos sábios de Israel era pela sabedoria prática do que pela filosófica. A ética ou a aplicação da verdade divina era mais importante do que a da experiência humana. Nós vamos correr que a gente precisa falar sobre tudo isso hoje, não tem outro jeito, tá bom? O humanismo divino, você tem isso na apostila, depois você vê com mais calma, tá bom? A gente vai só dar uma passada, vamos lá? Bem, a crença de que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, e que a ordem, a palavra e a vontade de Deus são o único padrão verdadeiro de verdade e conduta para o homem. Para os sábios de Israel, a sabedoria era o próprio Deus em comunicação com a criação espiritual. Se você ler o livro de Provérbios, você vai encontrar que a sabedoria aprendeu com Deus. Olha que tremendo, que profundo. Você vai encontrar que a sabedoria era sua aluna. Isso é tremendo. A Bíblia vai dizer que a verdadeira sabedoria Ele reserva para os seus filhos. E o princípio de toda sabedoria é o temor de Deus. Toda sabedoria que nos afasta de Deus, ela é humana e, consequentemente, diabólica. Nós falamos aqui, quando demos antropologia teológica, nós falamos que a ciência, quando ela não é colocada nas mãos de pessoas erradas, ela na verdade vai concordar com o texto sagrado e vai corroborar com aquilo que está nas Escrituras. Amém? Mas vamos lá. O caráter da literatura da sabedoria, o ponto de vista filosófico, em contraste com o sacerdote e o profeta de Israel, o homem sábio tinha um ponto de vista filosófico. Do mesmo modo que o sacerdote está interessado no ritual, o profeta na proclamação, o ponto forte do sábio é o parecer, referindo-se ao pecado. Isso aqui a gente vai entender mais na próxima gravura. Olha aí. O profeta diria é pecado. O sacerdote diria é profanação. O sábio diria é loucura. Os três estão se referindo à mesma situação, mas cada um tem um parecer diferente. Vocês entenderam isso? A gente vai encontrar isso na Bíblia várias vezes. E algumas passagens das Escrituras são difíceis de entender, porque a pessoa vem nos perguntar, mas peraí, isso aqui não está dito assim? Você tem que entender quem está afirmando aquilo, para entender. Por exemplo, em algumas Bíblias vem dizendo que quando Saul vai procurar a feiticeira e é visto um espírito saindo da terra, alguém vem dizer assim, mas aquilo ali é Samuel. Não. Leia de novo o texto. A feiticeira diz, eu vejo um espírito subindo da terra. Aí a Bíblia diz, e Saul, entendendo que era Samuel, quem entende é Saul, mas se você ler um pouco mais da história, você vai entender que esse Saul está endemoniado, esse Saul está cego, Deus não fala mais com ele, nem com o Urim, nem com o Tumim, nem com profetas. Ele está tão desorientado que ele vai procurar uma feiticeira. E a feiticeira, tá? Ele vai procurar, ele se disfarça para poder encontrar a feiticeira, porque ele mandou matar as feiticeiras. E as feiticeiras têm medo dele. Quando ela vê que ele é Saul, ele, você é o rei! Ela está com medo de morrer. Então a gente tem que entender na Bíblia quem está falando a afirmativa que está sendo dita. Ok? Para a gente saber, porque às vezes tem palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que está dito nela foi Deus quem falou. Entendeu isso? Muito bem, vamos lá, vamos seguir. Bem, em cada livro dos poéticos, a ideia central pode ser resumida numa única frase. Vamos lá? Jó, a bênção por meio
sofrimento. Mas peraí, pastor, eu aprendi que bênção é ter tudo de bom na vida. Não, não. O apóstolo Paulo, e eu estou falando do Novo Testamento, ele vai dizer que nós devemos nos gloriar no sofrimento, nas tribulações e angústias, porque isso vai construindo em nós o caráter de Cristo. Entenderam isso? Diga para quem está ao seu lado: você é cristão? Você é cristão. Se você é cristão, você tem uma cruz. Porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus falou: quem quiser, pergunta agora para quem está ao seu lado: você quer? É só para quem quiser. Ok? É um convite, mas é só para quem quiser. Pergunta aí: você quer? Você quer? Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pergunta de novo: está disposto? Está disposto a dizer não ao que a tua carne gosta? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Pergunta aí, cadê a sua cruz? Vamos parar de facilitar e voltar para a aula. Salmos, o louvor por meio da oração. Diferente do que as pessoas entendem, o livro de Salmos é sim o cantor cristão, a harpa cristã do povo de Israel. É um livrinho onde tinham as músicas para eles entoarem e louvar o Senhor. Mas aquelas músicas e aqueles cânticos eram orações em forma de canção. Israel, quando cantava, preste atenção, leia o livro de Salmos, ou se está falando das grandezas de Deus, ou se está dizendo do que Ele já realizou no meio do povo, ou alguém está falando daquilo que anseia por Ele fazer. Mas o foco é sempre Deus. Hoje cantamos a terra. Há 20 anos essa igreja cantava ao céu: céu, lindo céu, eu vou morar no céu. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual. Ouvimos aqui o pastor Paulo César cantar: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Jesus descer, vindo me encontrar. A igreja cantava o céu. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas hoje cantamos a terra. Eu quero de volta o que é meu. Vamos voltar para aqui, livros poéticos. Provérbios, a prudência por meio do preceito. Você vai encontrar o sábio Salomão falando em Provérbios acerca das vicissitudes da vida, dizendo tudo sobre muita coisa. Eclesiastes, o livro mais poderoso de Salomão, a verdade por meio da vaidade. Ele vai confrontar nesse livro. Salomão é velho e ele já passou por tudo na vida. Ele é um homem rico, muito rico, que foi rei durante muito tempo e agora chegou ao caso da vida, e ele experimentou de tudo, teve muitas mulheres, viveu loucamente, se afastou de Deus. A sabedoria e a riqueza foi tanta que ele se afastou do Altíssimo. Mas no fim da vida ele volta e reconhece e dá um legado para os jovens do seu tempo: ei, juventude, eu fui moço e agora sou velho. Olha aqui, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Glória a Deus. E Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é a bem-aventurança por meio da união. Esse livro Cantares de Salomão, eu vou falar sobre isso depois. Por analogia, nós podemos dizer que a gente pode colocar ali o amor de Deus apaixonado por sua igreja, a noiva. Mas na realidade ele foi escrito por Salomão para falar do amor que ele sentiu por uma mulher. Imagina um homem que tinha 700 esposas.
mas era pouco. Ele arrumou 300 amantes. Ele aprendeu em casa, irmãos. Cuidado, senhores pais. Diga, as palavras instruem, mas o exemplo arrasta. Davi tinha 37 mulheres, 37 esposas que eram filhas de príncipes, mas ele tinha mais um monte de amantes. Davi teve mais de 100 filhos. Nós só conhecemos 19, mas 19 são príncipes, mas os outros eram filhos de mulheres que não tinham nobreza nenhuma. Então Salomão aprendeu em casa. E aí, no final de tudo, depois de ter tantas mulheres, eu fico imaginando, meu Deus, tem misericórdia. Ele se apaixona por uma só. E aí ele começa a dizer, da beleza. Ele começa, e essa mulher, ela era da etnia negra. Ele vai usar o termo milenar, que é negra como carvão. Ele se apaixonou por ela loucamente. Ele vai descrever essa mulher, vai descrever o seu amor, e vai falar do amor dela por ele e dele por ela, o encontro dos dois. E é um encontro quente, meu irmão. Leia Cantares de Salomão, os casados aí, leia Cantares depois vocês só. Mas vamos passar para frente. Glória a Deus. E aí entramos finalmente no livro de Jó. Vamos lá. O livro de Jó é a sabedoria para entender as provações da vida. Queridos, não há no texto sagrado nenhum personagem da história de Israel ou de outros povos circunvizinhos que tenha uma história tão trágica de sofrimento, dor e perda quanto o livro de Jó. A saber, Jó nem pertence ao povo de Israel. Na realidade, esse livro, ninguém sabe quem escreveu. Ele é um livro anônimo. Ele estava na mão de Moisés. Se foi Moisés que escreveu, ninguém sabe. Na eternidade vamos perguntar. Mas ele o tempo da vida de Jó remonta ao tempo dos patriarcas, Abraão e por aí. Nós vamos encontrar Jó falando de animais que só existiam, inclusive no mundo pré-diluviano. Nós vamos ouvir Jó falar de coisas que nós não sabemos certamente o que são. E ele vai descrever essas coisas. Por exemplo, o Leviatã. Mas, vamos seguir. O título em hebraico significa estar em hostilidade. No árabe significa reparação e arrependimento. A autoria, como eu falei, é anônima. Possíveis escritores poderiam ser aqueles que estavam ali, como Eliú, mas na verdade foi encontrado nas mãos de Moisés. O Talmud atribui a Moisés, mas quem faz isso é o Talmud, não é a Bíblia Sagrada, ok? O livro de Jó, na Bíblia Sagrada, não é dito quem escreveu, exceto o próprio Jó, mas não tem nenhum registro sobre quem foi de fato, onde viveu. Nós temos pistas acerca de Jó, ok? Vamos seguir. O cenário histórico data, já falei, do período patriarcal. Algumas razões para que nós possamos, porque tem alguns teólogos que afirmam, os teólogos liberais, por exemplo, como Tolkien, que vão dizer que Jó é uma história inventada, que ele nunca existiu, é um personagem criado, é um personagem de ficção, apenas para dar um exemplo, para fixar uma ideia de sofrimento, de fidelidade dentro do sofrimento. Mas a Bíblia Sagrada vai falar, vai referenciar o livro de Jó. Abre Ezequiel 14. Olha o que diz o texto sagrado, 14:14. Quem achou, pode ler. Vamos, irmãos, nós estamos correndo. Bem alto, por favor. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Muito bem. Obrigado. Só até aí. A gente ganha tempo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ainda que estivesse no meio dela, Noé,
Daniel e Jó. Ora, que Noé é um personagem bíblico verídico, a gente sabe. Daniel, muito mais ainda, que a história secular fala de Daniel na corte de Nabucodonosor. Então, se está se colocando Jó no meio de dois personagens cuja historicidade é comprovada, inclusive pela história, é porque esse Jó também faz parte dela. Ok? Então, pelo texto sagrado, referencia o livro de Jó e o personagem Jó como uma pessoa verídica, alguém que de fato existiu. Ok? Amém? Amém. Muito bem. Tiago 5,11. Nós falamos isso no Antigo Testamento. Agora, olha o que o Novo Testamento vai dizer de Jó. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. Isso. Então, Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, apóstolo, vai dizer que a paciência de Jó era um exemplo naqueles dias da igreja nascente do Novo Testamento. Então, nós ouvimos o testemunho de Ezequiel e o testemunho de Tiago, que é apóstolo. Entre Ezequiel e Tiago, nós temos 700 anos. Então, 700 anos depois de Ezequiel, Tiago vai falar do livro de Jó. Vamos lá. O cenário religioso, uma religião sacerdotal onde o pai era o responsável. O legalismo era predominante, pois tanto Jó quanto seus amigos criam um Deus de causa e efeito. Pecou, recebeu a punição. Para eles, o sofrimento do ser humano é o efeito do pecado cometido por ele. Até hoje, isso está no nosso meio, né? Você vê uma pessoa sofrendo demais, você não tem explicação para aquilo, você acredita naquilo, não. Você está bem. Você fez alguma coisa. Examina aí, tem alguma coisa errada na sua vida. É assim? E os 3 amigos de Jó, amigo, né? Em Jó podemos entender que Deus usa a adversidade e a prosperidade para amadurecer o seu povo. Ei! Peraí! Ouve bem isso aqui. Deus usa a adversidade e a prosperidade. Peraí, se a prosperidade está no norte, a adversidade está no sul, na outra. São antagônicos. Não é isso? Mas Deus usa os dois. Nós ouvimos o pastor ler ontem, pela manhã, Paulo dizendo: ei, agora encontrei a receita, o segredo, a fórmula para ser feliz. Palavras do apóstolo Paulo. Sei viver com muito e sei viver sem nada. Sei ter abundância e sem passar fome. Diga para quem está ao seu lado aí. Você quer essa receita? É a Bíblia. Deus é soberano sobre Satanás e usa seus ataques para atingir os seus objetivos. Gente, eu já falei aqui uma vez. Quem estava aqui quando eu fiz o exemplo do cabelo? Falando sobre Deus e o diabo. Peraí, vocês estão ótimos. Naquela feita eu expliquei que nós temos a visão errada da briga, da guerra espiritual entre Deus e o diabo. E aí eu coloquei aqui 2 pessoas brigando, um dando uma gravata no outro. Um deles foi até o rombo. Não. Depois eu falei do cachorro. Mas a princípio eu falei da briga entre Deus e o diabo. Porque nós temos uma visão de que é assim. Deus é aquele camarada grandão. E o diabo é um pouco menor. Mas os dois estão no octógono. Quando soa o gongo, um parte para cima do outro com força. E às vezes Deus ganha, às vezes Deus perde, às vezes o diabo ganha, às vezes o diabo perde. Essa é a nossa visão do mundo espiritual, da guerra entre o mal e o bem. E é isso que a TV, o rádio, todos os livros de história
em quadrinho passa que essa equivalência existe, mas na realidade não é isso. O que a Bíblia ensina é outra coisa. Quem ouviu eu falar sobre isso já? Meu Deus do céu. Eu não falou não. Onde vocês estavam? Atenção. Eu acho que... eu devo estar enganado de turma. Deixa eu ver. Não foi não. Nossa. É terceiro ano lá em cima. Diga aí. A irmã está dando cabelo para amor a Cristo. Por favor. Você é de gravata, por favor. Vem aqui. Isso. A gravata ali não. Deixa eu chamar aqui agora. Você, por favor. Os dois. Por favor, dá uma gravata. Vai dar. Faz aí um telecast aí, faz uma briguinha aí. A gente tem essa visão de Deus e o diabo. De que um está brigando com o outro. Deus é um pouquinho mais forte, maior. Mas a Bíblia ensina diferente. O que a Bíblia diz é totalmente diferente disso. E é essa visão errada que nos faz, às vezes, desistir da guerra. Pode sentar aqui, livre. Você não. Na realidade, a relação entre Deus e o diabo é essa. Só para o cabelo. Deus, para o diabo, ele não é nem um cabelo diante de Deus. Basta o sopro da sua boca. É o que diz a Bíblia. Deus não vai nem botar a mão no cara. Está no texto que eu estou falando, lê Apocalipse. Com o sopro da sua boca. Você está entendendo? Nós temos um Deus que é poderoso. Aliás, ele é todo poderoso. Você está entendendo? Nós temos a visão errada. Agora um detalhe. Deus usa Satanás às vezes para os seus propósitos. Porque diferente do que a gente acredita, o diabo obedece. Obedece. Quando Deus faz, por exemplo, no livro de Jó, o diabo vai lá e fala com Deus. E aí Deus, você viu, e detalhe, irmão, isso aí foi importante falar. Eu vou falar de novo. O diabo passou por Jó batido. E foi lá na presença de Deus. E aí, quem chama a atenção do diabo para Jó é Deus. Deus fala assim, ei, tudo bem? Tu viu, meu céu, Jó estava na boa. Tu falando assim, Jó estava na boa, irmão. Olha, o cara estava bem com Deus, era mesmo para apacentar, tinha feito escola de servo, estava muito bem, estava dando seminário. E aí Deus fala, tu viu meu servo Jó? Acabou para Jó. Foi só Deus falando com ele. A tua fidelidade atrai a luta. A gente acha que é um pecado, né? Fez coisa errada, está passando isso tudo. Mas não, irmãos. Às vezes você está na luta justamente porque você está sendo fiel. Tem um rei na Bíblia que diz assim, ó, depois de toda essa fidelidade, e aí começa o problema. Está no texto. Entenderam isso? Pode sentar aqui, obrigado. Aí, olha só, Deus é soberano. Não há poder maior. Ninguém desobedece. Só o homem. Deus manda anjo fazer, os anjos fazem. Deus ordenou ao mar balançar, para o navio afundar. O mar balançou. Os marinheiros jogaram tudo na água para o navio afundar e ia pique. O negócio estava ruim. Aí acharam quem era o camarada. O problema era o tal do Jonas. O problema sou eu. E aí, irmãos, presta atenção, olha para a Bíblia.
joga Jonas na água, porque estava desobediente. Diga, Jonas era desobediente. Deus fala para a baleia, não, para o peixe, não diz que é baleia. Deus fala para o peixe, engole ele. O peixe obedeceu. E ainda diz para o peixe, engole, mas não mastiga. Olha só que tremendo, irmão. Porque está vivo. Se mastigar, está pedaço. Imagina, irmão, minha esposa está aqui, ela é minha testemunha. Me deu uma injeção daquela da agulha do tamanho do dedo, mas não me deu o comprimido não. Porque o comprimido padeceu a agonia. É uma agonia. Tem que beber 200 gotas d'água. Não sei, porque injeção não é problema para mim. Mas comprimido padeceu a dificuldade. Sério. Imagina aquele peixe para engolir o Jonas. Porque não podia mastigar. E o peixe obedeceu. Olha, o estômago do bicho obedeceu. Não sobra. Não sobrou. Tudo que Deus mandou obedeceu. Só o homem é que diz não faço. Só a gente que Deus fala é para o sul, você vai para o norte. Só a gente que Deus fala não case, você casa. Só a gente que Deus fala não namore, você namora. Só a gente que Deus fala não faz essa sociedade, a gente faz. Só o homem que Deus fala não vai para aquele lugar e você vai. Só o homem que Deus diz não sai daí e você sai. Mas vamos voltar para o livro já? Vamos lá. Sim, aí, olha para cá. Vamos fechar com isso, seu jeito. Eu falei, aí, isso vocês lembram? Lembra do Totó de Deus? Lembra? Sim. Isso mesmo. O cabelo. Só isso? Eu falei do Totó de Deus. O camarada está fazendo coisa errada e Deus está falando, não faz. Não vai. Não entra nisso. Não desobedece. Não seja rebelde. Está indo. Volta aqui, vem para cá, volta para o teu lugar, volta para onde eu te chamei. Ei, eu te escolhi, te separei, eu te chamei, eu vou te ungir, mas volta para cá. E o homem não obedece. Chega uma hora que já está bem longe, Deus não corre para ninguém não. Tem quem faça isso. Tem um totó chamado Satanás. Totó? Pega. É sério? Quanta gente você conhece que fez tudo de errado e você falou, você orou, pai e mãe deu conselho, pastor chamou a atenção, líder foi lá e visitou, todo mundo falou, todo mundo deu um barco furado, mas ela enxerga o iate. Difícil. Aí chega uma hora que Deus, agora chega. Totó. Aí vem, ai, Deus, pastor! Quem já ouviu a história do colírio? Vamos lá. Bom, sério, é pena que a gente não pode escolher mais. Através do drama do livro, podemos destacar a grandeza de Deus, a sua pessoa, o seu poder, o seu propósito, o seu povo. E a grande pergunta do livro de Jó: por que o justo, não é o ímpio não, é o justo só. E olha, vou dizer uma coisa aqui agora, já falei na aula passada, vou reforçar agora. Quem chamou esse cara de justo foi Deus. Não foi eu, não foi profeta nem apóstolo, foi Deus. E eu tenho visto pregadores meter a lei em Jó, porque Jó passou por aqui, porque Jó... Não, irmão, peraí, foi Deus. Não há testemunho maior do que esse. Deus dá testemunho de Jó para Satanás, não é para o pastor de igreja não. É sério. Tu viu meu servo Jó. Ele é reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal. Caramba, eu queria ser só a metade da boca de Deus. Porque é sério, moço.
gente pastores e acha que a gente é quase 3 vezes santo igual a Deus. Tem pastor que se acha 4. Agora, mas na verdade, às vezes a gente está constrangido, porque às vezes a santidade, a vida com Deus de um membro constrange a gente. Meu Deus, então aqui. Eu ainda estou tentando me livrar disso e ele já está bem. Não confunda chamado com santidade. Irmãos, chamado de Deus tem a ver com santidade, não. Às vezes a pessoa tem um chamado de Deus e ela ainda não se livrou de muita coisa que precisa. Agora, é claro, se purificar, será vaso para a honra. Amém. Obrigado. Porque eu justo somos. É isso aí. Confiar quando não entendemos nos leva ao pico mais alto da fé. A fé incondicional. Não importa. Não olhe as circunstâncias. Não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. De pé. Não olhe as circunstâncias. Não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. Eu queria ter mais tempo. De pé. Ah, Senhor. Semana que vem você vem. E a gente vai entrar no livro de Salomão, finalizar o livro de Jó, e vamos entrar no livro de Salmos. Ok? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus.